Olá, alunos! Então vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender como descrever as atividades realizadas no relatório. Então, para você iniciar o seu relatório, aqui no meu site você vai em Documentos Obrigatórios e baixa a estrutura do relatório. Aqui, é só clicar aqui, já vai baixar uma estrutura com todas as formatações. É muito importante que você use essa estrutura como base para o seu relatório. Não peguem de outros relatórios, porque pode ser que não estejam com a formatação correta. E essa estrutura já está completinha para vocês vão ver no decorrer da videoaula. Então é muito importante que baixem essa estrutura. Mas antes, aqui em documentos complementares, tem o manual para relatório. Eu sugiro, é de extrema importância que vocês leiam todo esse material, esse manual, antes de iniciar o relatório, porque aqui está explicando todos os campos do relatório. Esse manual não é de autoria minha, mas é muito completo, muito bem explicado. Então, aqui no manual, se você verificar no índice do manual, tem tudo aqui conforme tem que ser no relatório. Aqui a parte de introdução, estrutura do relatório, capa, folha de rosto, agradecimento, resumo, está tudo explicando como fazer com exemplos. Lista de ilustrações, abreviações, introdução, revisão bibliográfica. Inclusive colocou alguns exemplos aqui de como faz cada um deles. Aqui no exemplo foi colocado o mesmo exemplo do caderno de campo de vocês, as atividades desenvolvidas para facilitar o entendimento. E aqui tem toda a estrutura, como que tem que ser feito, formatação, margem, texto, paginação. Então é de extrema importância que vocês leiam ele antes de iniciar o seu relatório. Eu não vou me apegar muito aqui nele, senão o texto vai ficar muito grande. Então vamos direto aqui para a estrutura do relatório. Aqui já está a estrutura completa de como deve ser um relatório de estágio. Então aqui na capa você vai preencher com seu nome completo. Segunda folha também preencher com seu nome completo aqui. Conferir aqui do curso se está certo. Questão do ano, pode ser que vocês tenham vendo esse vídeo em outros anos, então atualizar aqui o ano. E aqui já começa com agradecimento, espaço para você escrever o agradecimento, resumo. A estrutura está completa aqui. Lista de ilustrações, lista de abreviações. E o interessante também é que nesse modelo, aqui a parte de lista de ilustrações, lista de abreviações, siglas e símbolos. E sumário já está configurado para preenchimento automático. Então, isso é muito interessante porque você pode detectar erros de formatação no seu texto. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que eu vou simular alguns erros para vocês saberem como identificar. Aí aqui no item 3 é a revisão bibliográfica, que é matéria para a próxima videoaula. E a parte 4 é a parte das atividades desenvolvidas. Por que ela está no primeiro vídeo? Porque é o que eu aconselho vocês fazerem primeiro, afinal você já tem ela pronta. Ela está no teu caderno de campo, a atividade desenvolvida. Por que eu falei que o caderno de campo tinha que ser bem feito na formatação certa? Porque é só você dar um Ctrl C, Ctrl V. Você vem aqui no seu caderno de campo, atividade 1. Eu simplesmente vou marcar aqui a atividade inteira, sem 1. Vou dar um Ctrl C. Venho aqui no relatório. Apago aqui a atividade 1.
Então, Ctrl V. Agora aqui eu tenho que prestar atenção em alguns itens. A parte das figuras, porque como é o item 4, com certeza no item 3 haverão figuras. Então vai mudar a numeração das figuras. Só que não é só mudar aqui. Eu tenho que mudar no texto também, para não ficar com a referência errada. Aqui no texto eu falo sobre o magnetron e deixo como figura 1. Aí eu venho aqui, atualizo. E a imagem que eu queria estar mencionando no texto é a que está a figura 2. A pessoa vai ficar confusa, não vai bater as coisas. Então eu tenho que atualizar aqui no texto também. Figura 2. Aqui tá como figura 2, então essa vai ser figura 3. Atualizar campo e aqui no texto eu também coloco figura 3. Por que eu falei para vocês que aquela questão do preenchimento automático serve para detectar erros de formatação? Se eu vier aqui para baixo, essa daqui eu teria que atualizar para a figura 4, mas vamos supor que eu esqueci de fazer isso. Aí eu venho lá na lista de figuras, passei. E você tá aqui. Lista de ilustrações. Clico com o botão direito, atualizar campo. Eu sempre vou marcar atualizar o índice inteiro. O que acontece? Já veio automaticamente todas as figuras do meu relatório para cá. Porém, eu posso observar aqui que a figura 3 está como teste no terminal do magnetron, mas ela está também como teste de carcaça na página 12 e 13. Então está errado, tem algum problema de configuração ali. Qual que é o problema? Essa última figura deveria ser a 4. Então, através disso, eu consigo detectar erros de formatação. Então, eu volto lá no texto. E aqui, eu atualizo. Opa, cliquei errado. Atualizo o campo, foi para a figura 4. Não posso esquecer de ler todo o texto, porque provavelmente eu estava mencionando figura 3 lá e agora vai virar 4. E eu aconselho vocês a colarem atividade por atividade. Colou a primeira atividade, faz toda essa adequação. Depois você vai para a atividade 2 do seu caderno de campo e cola aqui. Não tente colar ele inteiro, porque depois vai ter muita coisa para você alterar, vai ficar confuso. É mais fácil você fazer numa parte pequena do que fazer no caderno de campo inteiro as alterações. Então, copiou, lê com bastante atenção, vê essa questão das figuras para fazer a alteração, para ficar com o nome correto. Depois que você fizer a revisão bibliográfica, você vai ter que voltar aqui também e fazer essa adequação, porque lá você vai acrescentar mais figuras e como está antes das atividades, então vai mudar aqui o número das atividades. Agora que eu já fiz a parte das figuras, vamos lá pro sumário. O sumário também conta com esse recurso de preenchimento automático. Então eu clico com o botão direito, atualizar campo. Se vocês verem, eu estou mexendo nas atividades desenvolvidas. Eu alterei a atividade 4.1, a 2 e a 3 se manteve. Então, atualizo o índice inteiro. Sumiu a atividade 4.1. Aqui eu já detectei mais um erro de formatação. Se ela não apareceu aqui, é porque ela não está formatada como título. Como eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V,
Então, ela não veio formatada como título. Se eu clicar aqui ou selecionar ela, aqui está como texto. Na realidade, eu tenho que marcar ela como título 2. Um outro detalhe muito importante é que sempre entre um título e outro, eu tenho que ter um texto introdutório. Eu nunca posso ter, de forma alguma, dois títulos sem nenhum texto. Dois títulos um seguido do outro. Então sempre tem que ter um texto introdutório. Lá no manual está explicando como faz esse texto introdutório. Se eu for no capítulo 3, também eu vou ter que colocar esse texto entre o capítulo principal, o título principal e o subtítulo. Então, aqui eu seleciono, marco como título 2. Se vocês observarem aqui no estilo, tem 3 tipos de título. Deixa eu desmarcar aqui. Título 1, título 2 e título 3. Por que 3 tipos? Título 1 é o título do capítulo. Capítulo 4, atividades desenvolvidas. Capítulo 3, revisão bibliográfica. Então, esse é o capítulo. Aí, dentro de atividades desenvolvidas, cada atividade vai ser 4.1, 4.2, 4.3. Isso daqui é título 2. Por que título 2? Porque tem 2 números. Aqui só tem um. E dentro da atividade, se eu quiser colocar um outro título, vamos colocar aqui na página 12 para ficar em local diferente. Então, o que eu faço? Vamos colocar, eu estou no capítulo 4, atividade 1, subtítulo 1. Vamos colocar testes efetuados, por exemplo. Tem 3 números e não é um texto, isso daqui é um subtítulo, é um título. Então eu vou marcar ele como título 3. Aí se eu tiver outro subtítulo ali, por exemplo, como conclusão, término do serviço, sei lá, eu vou colocar 4.1.2, 4.1.3 e assim sucessivamente, quantos subtítulos forem necessários. Porém, prestando atenção em marcar como título 3. Por que isso? Porque daí lá no sumário eu consigo fazer o preenchimento automaticamente, eu não preciso digitar nada. Clico com o botão direito, atualizar campo. Então aqui ó, já apareceu a atividade 4.1, conserto do forno, e o subtítulo 4.1.1, que é testes efetuados. Então é muito importante você utilizar esses estilos, porque além de ficar na formatação correta, eu ainda me oferece o preenchimento automático de sumário. Mesma coisa a questão da figura. Agora aqui, vamos para mais um item, que é muito importante. Seria a questão das... Opa, página errada. Questão das siglas. Lembra que lá no caderno de campo, nós marcamos essa ordem de serviço como uma sigla. Só que no caderno de campo não existia uma lista de siglas. Então, eu simplesmente escrevi o que ela significava, coloquei entre parênteses a sigla, e aí em outra parte do texto que eu for precisar usar, eu simplesmente vou colocar, vamos supor, na atividade 2, eu simplesmente vou colocar conforme OS. Eu não preciso digitar ordem de serviço. Porém, eu tenho que listar todas as siglas que eu vou usar. E também, para nossa sorte,
está com preenchimento automático, para a sorte de vocês. Então, eu simplesmente marco ela aqui, vou lá em referências, marcar entrada. Aqui apareceu a entrada principal. Na linha de baixo, em subentrada, eu vou colocar o que ela significa. Serviço. Eu dou um marcar. Sempre que eu der um marcar, ele vai para esse modo de exibição. Então eu desmarco aqui. Agora, se eu for lá na lista de siglas, lista de abreviações, siglas e símbolos, clico com o botão direito, atualizar campo. Apareceu aqui, OS, ordem de serviço, página 11. Agora vou acrescentar uma outra sigla. Vamos lá na página 12, só para ficar em página diferente. Vamos supor que eu vá falar de CI, circuito integrado. Mesma coisa, escrevo a sigla inteira primeiro, depois entre parênteses eu coloco a abreviação. Aí, caso eu mencione CI em outras atividades ou até mesmo na atividade em outro local, eu simplesmente vou colocar CI, porque já está explicado o que é. Mas aqui eu tenho que adicionar ele lá na lista. Eu não preciso copiar ele e digitar lá ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu marco aqui, mesma coisa, referências, marcar entrada, subentrada. Aqui em subentrada, eu posso marcar aqui, dar um Ctrl+C, dou um Ctrl+V aqui embaixo. Marcar. Dou um fechar. Só que ele ficou com a marcação errada aqui. Então vamos fazer de novo. Circuito integrado. Marcar, agora ficou certo. O que aparece entre chaves tem que ficar depois da sigla. Vocês reparem que da primeira vez que eu fiz, ficou depois de circuito integrado. Então, a ordem certa é essa. Agora, se eu for lá para a lista de abreviações, dou um atualizar campo, já veio para cá, CI circuito integrado. E essa lista, ela deve ser feita na ordem alfabética, então ele já pega automaticamente na ordem alfabética. Agora, vamos supor que CI não significa circuito integrado. Eu digitei errado. Então, não adianta eu alterar aqui circuito ímpar. Vamos colocar um exemplo aqui só para CI é circuito ímpar, não é circuito integrado. Eu tinha digitado errado lá. Então eu atualizo aqui, corrijo aqui. Beleza, aqui ficou certinho, circuito ímpar. Aí eu acrescento uma outra sigla e quando eu venho aqui em atualizar sigla, atualizar campo, ele vai voltar para circuito integrado, porque ele está referenciado lá no texto. Então, para mim excluir ele, caso eu tenha errado ele, eu venho aqui nesse modo de exibição e reparem que do lado do CI apareceu esse texto entre chaves. Eu vou deletar tudo que está entre as chaves, vou deixar só o CI. Ao fazer isso, eu excluí a marcação. Agora eu posso ir lá
Dou um atualizar campo e ele sumiu. E vocês repararam também que aqui tem quebra de seção, quebra de página. Não apaguem esse item de forma alguma. Tá? Essa opção aqui vocês só usem para monitorar. Vocês só vão apagar lá no caso do símbolo quando tiver errado. Não apaguem mais nada daqui, porque isso é responsável por fazer toda a configuração do relatório. No caso, essa questão de quebra de página, o que significa? Sempre um capítulo tem que começar em nova página. Então, se não tiver isso, eu estou mexendo lá em atividades desenvolvidas e eu vou dando Enter, o título do capítulo, se vocês verem aqui, sumário, está aqui no início. Mesmo que eu dê vários Enters aqui, ó, estou dando Enter, só está descendo aqui nessa página. Sumário continuou aqui em cima. Então, se eu apagar, olha o que acontece. Apaguei esse quebra de página. O sumário automaticamente já subiu. Aí vamos voltar para o modo de exibição normal. Eu volto o sumário lá para a segunda página. Deixei o sumário certinho aqui na segunda página. Aí eu acrescento mais uma outra sigla ou dou Enter aqui. O que acontece com o sumário? Desceu também, perdeu a formatação do sumário, porque é um capítulo novo, tem que estar no começo. Por isso que é muito importante vocês não apagarem a quebra de página. De forma alguma, não apaguem nada que está nesse modo de visualização, exceto o caso das siglas. Mas se caso apagar por engano, tem como consertar. Só você vir aqui no sumário e acrescentar a quebra de página. Ó, aqui também apresenta quebra de página, quebra de seção e quebra de página. Então, muita atenção para não apagar essa quebra de página. Apoiador. A lista aqui que eu lista de abreviações aqui que foi excluída a queda de página. Então eu dou um Ctrl V e acrescento ela de novo. Mas evitem ao máximo de apagar ela. Então, pessoal, a questão que eu tinha para falar para vocês sobre formatação, sobre as atividades desenvolvidas, é essa questão. Seria isso, caso tenha alguma dúvida. Então, a dica que eu deixo é fazer atividade por atividade, fazer as conferências lá de acordo com as listas, você consegue detectar possíveis erros. E depois que vocês fizerem a revisão bibliográfica, vocês vão ter que voltar aqui e dar mais uma editada aqui, porque os capítulos eles têm que estar interligados. Se você ver aqui no manual, vamos lá, vamos achar as atividades desenvolvidas. Tá no apêndice G, página 38. Vamos lá, ó. Atividades desenvolvidas. É o mesmo exemplo, coloquei o mesmo exemplo lá do caderno de campo. Porém, aqui eu já estou com a referência bibliográfica feita. Então, eu vou mencionar ele aqui, conforme visto no item 3.4, para ter essa interligação entre os capítulos. Mas isso depois que eu fizer a revisão bibliográfica, entendeu?
Aqui também, ó, teste realizado porque conforme descrito na revisão bibliográfica no item 3.4 do relatório, os conectores são os terminais da bobina. Então, depois que eu fizer a revisão bibliográfica, eu vou ter que voltar lá nas atividades e dar mais uma formatada nela. Aqui, ó, item 3.4 da revisão. Tá falando sobre o magnetron. Então é isso aí, pessoal. Caso fique alguma dúvida, podem entrar em contato. A parte de formatação das atividades desenvolvidas é essa, sempre utilizar essa estrutura e começar o relatório por aqui. Depois das atividades desenvolvidas, nós vamos para a revisão bibliográfica que eu vou explicar no próximo vídeo como é feita. Até mais então, pessoal. Abraço!